Olá pessoal, estamos aí, mais um vídeo aí comentando alguns temas interessantes, né, que podem cair na tua prova, beleza? Vamos agora tratar sobre direito administrativo, né? Então, em relação à intervenção do Estado na propriedade, o que vinha a ser a chamada ocupação temporária, né? Então, ocupação temporária ela nada mais é que o quê? Ela trata-se de uma intervenção, né, através da qual o ente público, né, o Estado, ele utiliza, né, por um determinado tempo um bem privado, né? Então ele vai utilizar esse bem privado por um prazo determinado, né? Então lá no Decreto-Lei 3.365 de 41, ele dispõe justamente o quê? Que o Estado ele pode sim, de forma temporária, né, utilizar-se de bens privados, né, principalmente bens privados vizinhos, né, a obras públicas. Então isso é possível. Então isso visa o quê? Visa a satisfação de uma necessidade, né, de interesses públicos, beleza? Então essa intervenção ela pode se dar de forma gratuita, como também de forma remunerada, tranquilo? Então isso seria a ocupação temporária. Então, outro tema importante, improbidade administrativa, né? Então, será que um particular ele pode praticar um ato de improbidade? Então, primeiramente, poder pode. Agora, ele não pode sozinho responder por ato de improbidade. Então, não é possível, certo, a prática de um ato de improbidade administrativa com a atuação apenas do particular. E esse particular é o chamado terceiro na relação. Então, não é possível que ele sozinho pratique um ato de improbidade, sem a participação de um agente público. Então, é necessária a participação de um agente público no ato de improbidade administrativa, beleza? Outra situação importante, será que a administração ela tem o direito de exigir valores recebidos, né, por um servidor, valores estes que foram determinados através de uma decisão judicial que foi posteriormente revogada? Então, se o cara vai lá, entra com a ação judicial, ganha liminar, recebe aqueles valores, depois essa liminar é cassada. Será que ele vai ter que devolver o dinheiro, né? Então, o que é que prevalece? Então, sim devida à restituição, né, dos valores de natureza alimentar pagos pela administração pública aos seus servidores públicos, né? Isso em cumprimento à decisão judicial precária que posteriormente é revogada. Então, nesse caso, o servidor ele deve sim, né, devolver. Então, por quê? Nessa hipótese, não há boa-fé do servidor público, né? Então, não há boa-fé, pois ele sabia que poderia haver alteração da decisão. Então, estando de má-fé, o servidor ele deve sim devolver os valores recebidos, tá? Então, se ele sabe que a decisão pode cair a qualquer momento, se ela cair, ele vai ter que devolver, né? Outra situação interessante é a chamada licitação carona, né? A licitação carona, gente, você tem que lembrar o seguinte, que ela ocorre no âmbito do sistema de registro de preços, né? Então, é a contratação que é fundada no sistema de registro de preços, né? Então, ela é carona, né? Porque trata-se de uma contratação que ela é fundada justamente num sistema de registro de preços em vigor, mas o que? Ela envolve uma entidade estatal, né? Que não participa da licitação originária. Então, essa entidade, que não participou do registro de preços especificamente, ela pode muito bem utilizar-se dessa tabela de registro de preços e efetuar suas compras, né? Então, isso é chamada licitação carona, tá? Então, outro aí tema bem interessante de direito administrativo, tranquilo? Então, avançando aí em relação às matérias, vamos falar agora sobre direito civil, né? Houve, né, rodadas de direito civil bem interessantes também, né? Então, primeiramente, né, no âmbito do direito civil, nós vimos lá uma situação, será que as normas, né, de proteção da pessoa que estão previstas na Constituição Federal, será que elas podem ser dirigidas aos particulares? Então, será que é possível essa eficácia horizontal? Sim, né? Então, essa é a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Justamente é o quê? É a aplicabilidade dos direitos fundamentais no âmbito das relações privadas. Então, isso é possível. Então, isso consiste nada mais do que um reconhecimento, né, da existência, tá? Da existência e aplicação dos direitos que protegem a pessoa no âmbito das relações particulares. Fala-se eficácia horizontal porque horizontal, no âmbito das relações particulares, eles estão no mesmo nível, né? Agora, se tem uma relação do particular com o Estado,
Não, aí no caso seria uma eficácia vertical dos direitos fundamentais, que é o que já ocorre, né? E outra situação importante, né, de se falar, é que os direitos fundamentais são de aplicação imediata, né? Então, a aplicabilidade imediata desses direitos fundamentais, beleza? Dos direitos fundamentais, né? Avançando em relação ao domicílio da pessoa natural, tranquilo, né? Conforme o Código Civil, artigo 70, o domicílio da pessoa natural ela é o local de sua residência, né? Ponto importante no artigo 71, ele fala justamente o quê? Que eventualmente, né, de acordo com esse artigo, a pessoa ela pode possuir 2 ou mais locais de residência, nada impede, tá? Onde alternativamente ela viva, né? Considerando sempre o quê? O seu domicílio, qualquer um desses locais, tá? Então isso aí também é algo bem interessante, beleza? No âmbito do direito civil. Como cai civil empresarial, né? Então já mudando um pouco, aí falando de empresarial, depois a gente volta para civil, vamos ficar jogando essas matérias, né? No âmbito do direito empresarial, o que consiste as chamadas patentes Pipeline, né? Então, o que é a patente Pipeline? Justamente é o que? Ela nada mais é que a revalidação no Brasil de uma patente que já é registrada no exterior, perdão, né? No exterior. Então, se eu tenho uma patente que já é registrada no exterior, em outro país, né? Então, buscando-se a revalidação dessa patente, é que é chamada patente Pipeline. Então, tais patentes elas foram justamente permitidas no ordenamento jurídico pela atual Lei da Propriedade Industrial, né? Que é a Lei 9279/96, tá? Então, isso é para a patente Pipeline, beleza? Então, já tratando também agora, né, no caso do direito civil, o que consiste a desconsideração da pessoa jurídica inversa, né? O que ocorre, né? Quando eu tenho bens da empresa que respondem por dívidas dos sócios. Então, os sócios, eles usam a empresa justamente para poder praticar diversos ilícitos civis, né? Então, nesse caso, tem os bens da empresa que podem responder por dívidas dos sócios. Então, nesse caso, é justamente o que? Um desvio, né, de finalidade ou, no caso, quando há uma confusão patrimonial. Então, se há um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial, então, nesse caso, é possível, sim, a desconsideração da pessoa jurídica inversa, ou também chamada desconsideração ao avesso, né? Ao avesso. Outro tema importante são as teorias que explicam justamente o que? A situação jurídica do nascituro, né? Vimos que o STF existe um posicionamento, né? Pela possibilidade do aborto até 12 semanas, né? Ali de gravidez. Isso ainda não está decidido, né? Muitos falam, não, já está descriminalizado essa conduta. Não, não está descriminalizado. O que ocorreu foi um entendimento, né? Salvo engano, no âmbito do HC, do ministro, mas que não vincula ninguém, né? O Supremo está assim agora para decidir em relação a isso, né? Se vai descriminalizar a interpretação, né, de um contexto que envolve um feto, né, de até 12 semanas, ou vai manter aí apenas as exceções, né, as excludentes da licitude no âmbito do aborto, que já existem, né, no Código Penal, quando há risco de vida para gestante, quando a gravidez decorre de estupro, né, ou no caso do feto anencéfalo, né? Então são as 3 exceções previstas aí em relação à possibilidade do aborto. Então, em relação às teorias no âmbito, né, que trata justamente da tutela, né, da situação jurídica do nascituro, né? Então, a primeira teoria, eu tenho a teoria natalista. Por essa teoria, ela fala o quê? Que o nascituro ele tem uma mera expectativa de direitos, tá? Então, essa teoria ela é muito defendida, muitos defendem essa teoria. Outra teoria é a teoria da personalidade condicional. Falar o quê? Que há um condicionamento, que é o nascimento do nascituro, né? Como se fala, né? O nascimento com vida, né? E há a teoria concepcionista, né? Então, o STJ ele passou a adotar essa teoria, né? Então, o que o STJ entende? É justamente o quê? Que o nascituro, né, ele também tem direito, por exemplo, a danos morais pela morte do seu pai. É uma jurisprudência nesse sentido, né? Então, isso já demonstra que é uma tendência a adotar a teoria concepcionista, né? Que é uma teoria muito defendida aí por muitas vozes, né? No âmbito do ordenamento jurídico, da doutrina, melhor dizendo, né?
como também da jurisprudência. Então, há esse movimento, né, que busca justamente defender, né, a chamado movimento concepcionista, né, são os concepcionistas, enfim. Então, mas ainda há essa divergência da teoria natalista e da teoria concepcionista, né. Já falando agora também, né, de direito empresarial, o que será o contrato, né, o que vem a ser o contrato de três passos, né? Pessoal, o contrato de três passos nada mais é que o que? O contrato de transferência, ou também fala alienação do estabelecimento empresarial. Esse é o contrato de três passos, né? Então, e é um contrato de cunho oneroso, tá? E é um contrato de cunho oneroso, tá? Beleza? Então, em relação ao contrato de três passos, tranquilo, isso aí, se cair, você com certeza vai detonar, beleza? Pessoal, é isso. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima.